Bom dia, gente, tudo bem? Eu espero que vocês tiveram um bom final de semana, que conseguiram descansar, e que estão bem de saúde, né? É, Hoje estou trazendo para vocês o tema da diversidade nas organizações. É um tema que me é bastante caro. Inclusive, eu acho que eu já mencionei para vocês que dentro do meu doutorado, né, que eu faço em psicologia social das organizações do trabalho, eu estudo diversidade cultural nas organizações, em equipes, né? Porque nós temos um crescimento, né, de equipes que se compõem por pessoas que são de culturas diferentes e isso tem uma série de implicações para essas equipes, né? É, então, trago para vocês hoje esse tema de diversidade, né, que não precisa só ser apenas cultural, mas eu coloquei aqui para vocês uma definição de diversidade que já inclui esse componente também de cultura, né? Então, diversidade cultural refere-se a um grupo de pessoas que se distinguem de outros por algum fator que pode ser mais visível ou menos visível. Mais visível é, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? Às vezes uma fisionomia, quando a gente pensa em pessoas que são asiáticas, né? É visível. E menos visível são aquelas diferenças que são mais internas, mas que fazem com que nós estamos também diversos, né? O Brasil é reconhecidamente uma nação multiétnica. O que quer dizer isso? Todos vocês são brasileiros, porém, alguns são de comunidades diferentes, de grupos culturais ou étnicos, né, nesse caso, diferentes. Aqui no Brasil nós temos as pessoas que têm descendência afro-brasileira, nós temos pessoas que têm descendência de tribos indígenas, né? E dentro desses também temos diversos, né? Então, a etnia, ela ela é mais específica do que a nação, porque todos vocês são brasileiros, porém, a etnia, ela faz com que nós estamos dentro de um grupo específico, uma comunidade específica que tem os seus valores, crenças, né, especificidades particulares, né, no viver, no sentir, no conhecer, nas relações sociais. Mas a pesquisa no Brasil, embora, né, o Brasil é uma nação multiétnica, é muito no início. Mas vocês podem imaginar de que quando mais nós temos uma nação, né, uma organização, né, que se compõe por diferentes etnias, por diversidades, né, nós precisamos estudar isso para entendermos melhor como que são as dinâmicas entre essas etnias, entre essas pessoas que se constroem também nas suas identidades de formas diferentes, né? E isso me leva a outro ponto, né? As mudanças que nós temos globalmente, elas fazem com que a gente tenha mudanças nas características da mão de obra. Né? A mão de obra, os funcionários de muitas organizações não vão ser mais só de uma nação, só de um contexto cultural diferente, mas nós vamos ter pessoas que são de diferentes contextos e que vão trabalhar juntos, né? Mas cada um deles tem uma bagagem cultural que pode se diferenciar, né, de outros funcionários. Né? Isso depende, né, de vários aspectos que eu listei aqui, né? O gênero, a raça, nacionalidade, a classe social a que as pessoas pertencem,
a região cultural, a idade, crenças que eles têm, né? Quando nós pensamos aí na psicologia transcultural, que é meu foco de pesquisa, né? Nós diferenciamos grupos nacionais e étnicos. Nacionais, estou falando os brasileiros, os alemães, os japoneses, os americanos e por aí vai. Só que dentro do Brasil, como eu já expliquei para vocês, nós temos vários grupos étnicos, né? Que têm as suas valores e crenças diferentes, né? Então, eu poderia até aqui dentro do Brasil fazer uma pesquisa transcultural, né? Reconhecendo que cada uma dessas comunidades tem culturas, diversidades, né? Que os compõem. Então, nós temos a necessidade, visto isso, que a gente desenvolve competências interculturais, que nós compreendemos, né, a diversidade cultural, né, que nós entendemos o contexto histórico mais amplo de um país, de um contexto cultural, de uma etnia que é diversa. E como que isso se compõe, ou como que isso se comporta dentro das organizações brasileiras? É algo que a gente precisa se preocupar, ou é só, né, uma paixão de pesquisa da professora Hanna, né? Aqui no Brasil, nós temos o seguinte cenário. Quando olhamos para a diversidade nas organizações, nós vamos ver de que quanto mais alto o nível hierárquico, menor a representação da mulher nas empresas que foram pesquisadas aqui, né, pelo autor Hanashiro. O que significa isso? Que nós temos menos mulheres que estão em posição de liderança, de diretoria, né, de que homens. E quanto mais alto também o nível hierárquico, nós vamos ter menos representação de negros nas empresas pesquisadas. Ou seja, nós temos menos pessoas, né, em cargos de liderança, de chefia, de diretoria, que sejam afro-brasileiros, né? Agora, quando nós olhamos para o quadro executivo, né, temos mais pessoas que têm uma idade entre 36 e 45 anos. Então, idade média aí. Não muito antigo, não muito, né, com uma idade avançada e também não muito jovem. E quando nós olhamos para as pessoas com deficiência, que são 24, né, na época eram 24,6 milhões aqui no Brasil, né, compondo quase 15% da população brasileira, nós temos representação no executivo de 1% e na gerência de 0,4%. Isso é bastante preocupante, né? Porque significa que nós não estamos, né, preparados, ou nós não olhamos, né, a necessidade de incluir ou de reconhecer, né, essas diversidades e de representá-los dentro das nossas organizações. Então, convido vocês agora, né, aqueles que estão assistindo o vídeo, né, pós-aula ou antes da aula, que vocês vão refletir sobre três questões. Na verdade, nós vamos fazer uma dinâmica de grupo agora, né, na videoconferência logo mais à noite, mas quem não puder estar presente, eu vou pedir que vocês reflitem sobre três pontos, três aspectos da diversidade nas organizações. Primeiro, quais que poderiam ser vantagens, né, da diversidade nas organizações? Vantagens em valorizar a diversidade. Segundo, eu quero que vocês reflitam sobre os desafios que nós temos associados à diversidade. E a terceira reflexão que eu gostaria que vocês fizessem é que tipo de ações que nós podemos pensar para desenvolver a diversidade dentro das organizações. Feito
né, essa reflexão, nós vamos então encontrar aqui várias dimensões da diversidade que muito provavelmente vão vir à mente ou na discussão ou aí na reflexão de vocês. Nós temos duas dimensões da diversidade que nós podemos aí diferenciar. A primária são coisas, vamos dizer, que são mais visíveis, né? O gênero, a idade, atributos físicos, a raça. Agora, a dimensão secundária, ela é a mais profunda, né? Nós não vamos conseguir ver a um primeiro olhar. Nós precisamos conhecer, ter contato com a pessoa, né? Então, educação, a renda, a experiência militar, a experiência profissional, formação, crenças políticas, estado civil, localidade. Aqui a gente pode também pensar em valores, né? E para que a gente pense ainda mais nessas dimensões da diversidade e para que vocês comecem a se confrontar até mesmo como vocês são diversos dentro da sua turma, convido vocês a uma outra dinâmica, que essa dinâmica ela chama torta da identidade. Para essa dinâmica, vocês vão, né, nesse momento, pegar um papel, né, e uma folha e uma caneta, e vocês vão desenhar um círculo. Dentro desse círculo, vocês devem representar, identificar as principais influências que impactam e moldam sua vida até esse momento do seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, esse círculo ele representa vocês, o quanto que vocês são compostos, o quanto que impacta ou afeta para a sua identidade, o seu gênero, o seu status socioeconômico, a sua religião, a espiritualidade, a fé, a sua educação, a sua raça ou etnia, outros fatores que vocês podem adicionar de acordo com as necessidades que vocês têm. E aí nós vamos usar esse círculo como um gráfico de pizza. Vamos supor que eu acho que a metade da minha identidade seja definida de certa forma pelo meu gênero. Então eu preciso cortar, né, essa pizza no meio e aí a metade vai ser essa minha identificação de gênero. Vamos supor que 25% sejam a minha fé, a minha religiosidade, né? Então, eu vou cortar aí um quarto dentro desse círculo e essa da minha identidade vai ser né, dedicado a, então, fé, ou religião, espiritualidade, né? Talvez alguma coisa dentro de mim me diz também, para mim também é muito importante dizer que sou alemã. Mas quão importante que isso é para mim? Talvez 5%, né? Talvez 12%, né? Se é 12%, eu tenho um oitavo aqui, né? A metade de um quarto. Mas se é 5%, menos ainda, é tipo um quarto do quarto, né? O quanto a educação para mim é importante para minha identidade. Será que vai ser importante? Ora, né? O quanto que isso me identifica, né? O quanto que eu acho que isso diz respeito de mim. Né? Um exercício que às vezes pode ser até difícil, porque nós não temos tanta consciência, né, sobre como diferentes fatores afetam a nossa vida, a nossa identidade, mas é um exercício muito importante para nós conhecermos também, né, as semelhanças e diferenças das pessoas que trabalham conosco. Então, é um ótimo exercício, uma ótima prática, né, dentro de uma organização para começarmos a falar sobre a diversidade dentro, né, de um grupo, de uma equipe de trabalho.
Porque nós vamos perceber, através, né, dessa torta da identidade, várias dimensões de diversidade em relação ao grupo em qual nós somos inseridos, né? Atributos demográficos como a idade, etnia, gênero, orientação sexual, características físicas, religião, educação, mas também uma dimensão que vai dizer respeito a nossos conhecimentos, habilidades, as nossas capacidades relativos às tarefas que nós vamos executar. Nos vai também dizer respeito a valores, crenças e atitudes que nós temos. Vai dizer respeito à personalidade de estilos cognitivos ou comportamentais que uma pessoa pode ter, né? E também vai moldar o nosso status no grupo de trabalho da organização, né? Nível hierárquico em que nós estamos, especialidade ocupacional, departamento, tempo de casa. E conseguimos, quando nós fizemos essa torta de identidade, né, o acúmulo dessa torta de identidade, né, a junção de várias tortas de identidade, nós conseguimos também ver, né, às vezes, como que determinadas dimensões de diversidade se destacam em relação ao grupo, né? Pensando aí já em um diagnóstico diagnóstico de diversidade, identificando, olha, nós temos, por exemplo, mais pessoas com tal estilo cognitivo comportamentais que se encontram em tal nível hierárquico, né? Hoje é o dia das dinâmicas, então convido vocês a mais uma dinâmica. Para isso, nesse momento, vocês que estão em casa e que estão assistindo essa videoconferência, essa gravação, né? Antes da aula ou depois da aula, vocês que não podem participar, né, da aula hoje à noite, vocês vão pegar mais uma folha de papel, ou vocês usam a mesma, mas o verso dela, ou um lugar que nela estiver livre, e pega mais uma vez a caneta. Eu vou ler algumas instruções para vocês. Eu vou pedir que vocês seguem essas instruções. Primeiro, desenhe 2 losangos, um ao lado do outro. Depois, acima dos losangos, desenhe um triângulo com um dos vértices para baixo. Terceiro, trace 2 semicírculos ligando as pontas superiores dos losangos a 2/3 do triângulo. Vou repetir essa terceira instrução. Trace 2 semicírculos ligando as pontas superiores dos losangos a 2/3 do triângulo. Quarto, com outro semicírculo, una as 2 pontas inferiores dos losangos. Quinto, faça 2 círculos, um de cada lado do triângulo. Sexto, faça outro círculo menor dentro de cada um dos círculos e preencha-os. Vou repetir. Faça outro círculo menor dentro de cada um dos círculos e preencha-os. Sétimo, divida o semicírculo inferior em 3 partes iguais, utilizando 2 pontos. A partir desses 2 pontos, trace 3 pequenas retas. E, por último, desenhe um pequeno losango embaixo do triângulo. Vocês vão perceber que essa tarefa pode ter sido desafiante, né? E é uma dinâmica para nós falarmos sobre comunicação, mas também uma dinâmica que nós podemos utilizar para falar sobre comunicação e diversidade. Quando vocês pensam nessas dificuldades ou desafios
que vocês tiverem, né? Vocês podem até, entre aqueles que não puderam assistir, né, comparar, né, os desenhos que vocês fizerem e verificar qual desses desenhos melhor representa uma coruja. Quais dos fatores contribuíram para a diversificação na apresentação desses resultados? Para aqueles, né, cujos trabalhos não foram tão bem concluídos, o que vocês acham que atrapalhou o alcance de um resultado melhor? O que faltou? Como essa dificuldade poderia ser sanado? Né? Aos que obtiveram um bom resultado, quais fatores contribuíram para esse desempenho? Como foi o desenvolvimento da atividade e tiveram alguma dificuldade, algum impasse? Pensando nessas perguntas, refletindo sobre eles, nós vamos ver que nós conseguimos estudar a diversidade a partir desses apontamentos que vocês vão fazer sob 3 aspectos, sob 3 abordagens. Nós podemos focar a dissemelhança percebida, em que a gente vai falar do grau da diferença relativa entre os atributos individuais e características de outros membros da equipe. Por exemplo, eu sou diferente de vocês porque eu sou alemã e vocês são brasileiros. Isso é uma dissemelhança mais de superfície, tem a ver com a minha nacionalidade. Mas o quanto que eu sou talvez diferente ou semelhante a vocês em termos de normas, de valores e crenças. Isso é o foco na dissemelhança percebida, o quanto que a pessoa percebe que ela é diferente dos demais do grupo. A segunda forma de nós estudamos, de nós abordamos diversidade, é falarmos sobre experiência psicológica, que é a percepção que os indivíduos têm a respeito da sua aceitação, da sua valorização dentro de um grupo. E o terceiro aspecto que nós podemos, a abordagem que nós podemos ter, é o comportamento inclusivo. Então, em que maneira ações individuais e grupais podem ser provocadores, podem promover políticas e procedimentos organizacionais que vão, então, promover um clima inclusivo e, ao mesmo tempo, são adotados, né, pelo indivíduo, pela equipe e pela organização. Eu vou agora abordar com mais profundidade esse segundo ponto, que é a experiência psicológica, né, da inclusão. Essa experiência psicológica de inclusão é o julgamento, a percepção de aceitação, sendo que a pessoa vai sentir que ela é bem-vinda ou valorizada como membro daquela organização. Como eu já disse, é a percepção que o indivíduo tem a respeito da sua aceitação, o respeito e valorização que ele recebe. E nós temos 5 aspectos que compõem a experiência psicológica da inclusão. Primeiro, o envolvimento, o engajamento com o grupo de trabalho, sentimento de pertencer e ter acesso à informação. O sentimento de vocês fazer parte do grupo e de que ninguém omite, né, uma informação que deveria ser dada a você. Segundo, a influência no poder de decisão, o sentimento de que aquilo que eu falo, aquilo que eu coloco, quando se toma uma decisão, é importante, está sendo ouvido. Terceiro, a valorização social, o sentimento de pertencer e de que eu sou querido, de que as pessoas querem bem a mim, né? De que eles querem que eu faça parte, de que eles se preocupem com o meu bem-estar. Autenticidade é o quarto elemento aqui dentro da experiência psicológica de inclusão. Eu não preciso gerenciar a impressão, eu posso me mostrar da forma que eu sou. E o último elemento, reconhecer a diversidade.
Então, eu tenho o sentimento de que dentro desse grupo as interações são justas. Pensa em uma pessoa com deficiência. Vamos aplicar isso a cada um desses 5 aspectos. Primeiro, envolvimento, engajamento no grupo de trabalho, sentimento de pertencer e ter acesso à informação. A pessoa com deficiência tem que sentir que ela faz parte do grupo, de que ela de que ela é incluído nesse grupo, de que a deficiência não faz com que ela não tenha acesso à informação. Ficar mais claro ainda, a pessoa é deficiente auditiva. Ora, para que ela tenha acesso à informação, eu preciso de que alguém faça a interpretação, né, para que ela possa, de Libras, para que ela ou ele possa ter acesso à informação. Segundo, influência no poder de decisão. Essa mesma pessoa com deficiência auditiva, ela agora queira contribuir, né, para uma decisão. Ora, ela vai falar em Libras, eu preciso que agora a outra pessoa faça a interpretação e que isso seja ouvido. Aí, provavelmente, a pessoa vai sentir de que ela tem influência por dentro do grupo em relação às decisões. Valorização social, né? O sentimento de pertença, de que alguém é querido e as pessoas querem bem. Não se trata aqui, né? É por isso que eu usei exemplo específico da pessoa com deficiência. Não se trata aqui de caridade, né? Não. A pessoa, ela é valorizada da forma como ela é e nós estamos preocupados com o bem-estar dela. Da forma que ela, né, se colocar e mostrar o que é necessário para ela alcançar o bem-estar. Autenticidade, ela pode ser, ela não precisa, né, gerenciar impressão, ela é aceita da forma que ela está. Então, é aceito que a pessoa tenha um intérprete e que ela vai fazer a comunicação através de Libras. E reconhecer a diversidade, sentimento de interação justa. O próprio intérprete, a possibilidade do intérprete vai dar o sentimento da interação justa. O outro elemento que eu tinha falado quando falava de abordagens relacionadas à diversidade é o comportamento inclusivo. A experiência psicológica, ela é muito mais a percepção do indivíduo a respeito das outras pessoas, né? Ou dela em relação às outras pessoas. Quando nós falamos do comportamento inclusivo, nós precisamos evidenciar realmente políticas, regras, normas, comportamentos que proporcionam, né, a inclusão dentro da organização. Então, primeira coisa, criar um ambiente de segurança. Por que é importante criar um ambiente de segurança? Porque o ambiente de segurança nos diz que nós podemos ser autênticos, né? Que nós não precisamos gerenciar impressão. Segundo, eu preciso de que tenha representações de pessoas diversas no grupo de trabalho em todos os níveis da organização. Então, eu preciso de pessoas com deficiência e sem deficiência no nível executivo e no nível gerencial. Pessoas negras e não negras no nível executivo e gerencial. E, na medida do possível,
em uma forma de representar realmente a população como um todo, né? Se eu represento apenas 0,4%, eu não realmente posso falar em uma representação. Reconhecer, né? Terceiro ponto, reconhecer os outros com civilidade organizacional com todos os grupos. Então, reconhecer aí a diversidade, as diferenças, as semelhanças, aceitar, né? Ser educado, né? Isso é a civilidade organizacional com todos os diferenças e semelhanças que nós temos. Lógico que as diferenças e semelhanças vão trazer conflitos, mas sendo que eu crio um ambiente de segurança, agora, por quarto, eu vou ter que lidar com esses conflitos e diferenças. Eu vou ter que elaborar formas com qual nós tratamos essas diferenças e semelhanças. Que é ligado ao quinto ponto, a habilidade e vontade de aprender sobre a diferença. Não adianta se eu tenho representação de pessoas diversas quando não quero reconhecer essa diversidade quando eu falo todo mundo é igual, né? E quando tiver um conflito, eu não quero gerenciar esse conflito. Só a habilidade e a vontade de aprender sobre a diferença vai dar oportunidade de falar e ser ouvido e, por sua vez, proporcionar um ambiente novamente de segurança. Nós temos alguns conceitos que podem ser relacionados à diversidade, mas eles não devem ser confusos com ela. São esses conceitos: estereótipo, preconceito e discriminação. Aí a pergunta fica para vocês: qual que é a mesma diferença entre estereótipo, preconceito e discriminação? Lembrando que o estereótipo tem uma carga apenas cognitiva. Na verdade, estereótipos, quando a gente pensa em cargas cognitivas, podem ser até valiosos quando nós precisamos, né, fazer decisões rápidas, né, em momentos desconhecidos. Pensa numa criança que aprende sobre figuras geométricas. Nós falamos sobre o losango, né? Ora, o losango quase que parece, tem 4 pontas, né? Igual o retângulo. Então, uma criança poderia falar, na hora que a gente apresenta um losango a ela, né? Ah, é um retângulo, né? Isso é o estereótipo, é simplesmente uma associação cognitiva que vai nos ajudar, né, a categorizar o mundo que está ao nosso redor. O que é diferente entre o estereótipo e o preconceito é de que o preconceito tem um julgamento afetivo. Aquilo, né, que talvez no estereótipo fosse para nos ajudar para categorizar de forma mais rápida, no preconceito tem uma carga afetiva, né? Então, nós vamos pensar aqui, né, em preconceitos que vocês talvez tenham a respeito de pessoas que venham, sei lá, da Argentina, né? Ou que venham da Venezuela, né? Não sei. Ou que nós temos em relação a quem que é criminoso ou quem não é criminoso. Então, nós vamos usar
né? O estereótipo apenas, só que ele vai agora ter uma carga afetiva. O que vai diferenciar agora a discriminação do preconceito é o comportamento. A hora que nós vamos fazer uma diferença, né, no nosso comportamento por conta de um preconceito que nós já temos. Um exemplo recente, talvez, é o caso do George Floyd nos Estados Unidos, ou o caso aí em Recife com aquele menino Miguel de 5 anos. Né? A questão aqui que é crucial vai ser como que nós vamos trabalhar então regras e normas dentro das organizações que podem gerar ou não os ismos organizacionais, sexismo, machismo, né? Racismo, enfim. É importante aqui nós lembramos o que é identidade grupal, porque ela vai ser importante para nós entendermos, né? A diversidade. Identidade grupal aqui, a identificação física e cultural com o grupo e que ocorre com o grupo que é de oposição ao contraste. Então, eu me identifico como alemã, contrastando as pessoas que estão ao meu redor, que são brasileiros. Exemplo. Ou eu me identifico com uma pessoa, talvez, que seria politicamente falando mais do centro-esquerdo, e me identificando como tal, eu me contraponho, né, de outros grupos, de outros como que fala, de outras formas, né, de outros comportamentos políticos. E essa identidade grupal, ela foi estudada muito pelo Teifel nos anos 80, quando ele falou sobre a teoria da identidade social. É que o conhecimento do indivíduo que pertence ao grupo acrescido o valor emocional e o significado que ele atribui. O que ele significa eu ser alemã? O que significa eu ser do centro esquerdo, me entender como centro esquerdo, alguma coisa assim, né? E através dessa identidade social, eu vou segmentar, classificar e ordenar o meu ambiente social em pessoas que pertencem ao meu grupo, pessoas que não pertencem ao meu grupo. Que aí, novamente, a diferença entre o grupo e exogrupo. Entre o grupo como grupo da minha referência, pelo qual eu me identifico, e exogrupo aquelas pessoas que não fazem parte desse grupo. Mas, então, nós agora falamos, né, pensando nessa discussão inicial que vocês fizerem, né, nós falamos, talvez, até agora, sobre os desafios, né, e talvez também sobre as vantagens da diversidade dentro das organizações. Mas como que a gente pode resolver, como que a gente pode desenvolver, né, a diversidade dentro das organizações? Para isso, nós temos três formas, três posturas. A primeira postura seria a negação, falar que todo mundo é igual, que não tem diferenças. Então, precisamos, na hora que a gente talvez falar sobre negação, podemos mais uma vez citar esses casos recentes do George Floyd nos Estados Unidos. Teve lá uma onda de pessoas que se manifestaram nas redes sociais
E houve na terça-feira passada aquele Blackout Tuesday, né? Que era o apagão aí do perfil, e a foto de perfil ficou então escuro, né? E a negro, né? Preto, né? Na verdade, sim, né? E aí então tinha as pessoas colocaram lá Blackout Tuesday e Black Lives Matters, né? Então as vidas negras importam então terça-feira preta, né? Acho que seria essa a tradução. Então teve uma série de pessoas que também se sentiu ofendido e começava a falar, na verdade, todas as vidas importam. E sim, todas as vidas importam. Mas naquele momento, esse movimento, ele estava chamando a atenção para o acontecimento recente e para um racismo, seja ele velado ou aberto, né? E a hora que nós então falamos assim, eu não entendo esse movimento porque ao final das contas todas as vidas importam. Acontece isso aqui no Brasil também, lá em novembro, quando tem o Dia da Consciência Negra, né? E as pessoas começam a falar, a consciência negra nada, né? Ao final das contas todo mundo é igual. Esse tipo de comportamento dentro de um tratamento à diversidade nós chamaríamos de negação, porque estamos negando que há diferenças, quando na verdade elas existem, né? Ainda que elas podem ser superficiais, né? Mas para muitas pessoas que se encontram nesses grupos diversos, realmente eles vivem a cada dia um tratamento diferenciado de acordo com essas características. Então, se nós falamos, né, de que todo mundo está igual, nós estamos negando que isso acontece. Fica claro? A segunda forma de tratar a diversidade é a ação afirmativa, a assimilação. Nesse caso, nesse segundo caso, nós vamos dizer, é verdade, realmente, as pessoas negras são diferentes das pessoas brancas. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos fazer alguma coisa para assimilar, para dar chances, oportunidades iguais. Exemplo de uma ação afirmativa, assimilação, seria nas cotas. As cotas reconhecem, né, tanto para pessoas deficientes como para pessoas negras, reconhecem que há diferenças e por isso que são instituídas cotas para que essa diferença pode ser de alguma forma amenizado. Mas, com isso, nós estamos entendendo as diferenças, nós falamos para a pessoa o que são as dificuldades, os desafios que ela enfrenta no dia a dia dela. Continuamos não abordando os desafios e dificuldades que ela enfrenta porque nós não interagimos, nos impomos, né, uma forma, uma política que deveria supostamente amenizar e com isso achamos que o problema é resolvido, né? Também é o caso aqui dos, se vocês lembram lá nas dependências físicas, né, do Uniciplac, mas também em outras instituições, tem faixas no chão, né, faixas para as pessoas cegas se orientarem, né, tem toda uma estrutura para isso. Isso também pode ser reconhecido como uma ação afirmativa, porque nós estamos reconhecendo que as pessoas são diferentes e nós precisamos então fazer com que elas tenham acessibilidade, né? Mas nesse momento nós não estamos perguntando, nós estamos colocando as faixas e com isso nós acreditamos que se resolve o problema, né? O problema, o desafio, né, da diversidade.
A forma mais efetiva de tratar a diversidade, e portanto eu estava aqui mostrando, né, na negação e nas ações afirmativas, como nós não, na verdade, entendemos os outros, né, nós nos colocamos ou em oposição ou então nos impomos alguma coisa que nós vamos achar que vai ajudar, né? Nós não entendemos as diferenças, os desafios, nós não aprendemos com as diferenças. Um exemplo organizacional de aprender com as diferenças acontece na Google. A Google, ela contratou alguns anos atrás pessoas diversas, né? Pessoas canhotas, pessoas destras, pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência, pessoas, né, com deficiência visual, com deficiência auditiva, né, com várias pessoas com orientações sexuais diferentes, pessoas com idades diferentes. E por que a Google fez isso? Porque esse quadro de funcionários que fosse tão diverso faria com que eles entendessem mais as diferenças, as dificuldades, os desafios que cada um desses grupos enfrenta e que eles, em conjunto com essa equipe tão diversa, discutissem esses desafios e colocassem, por exemplo, né, colocassem, por exemplo, dentro do YouTube aquelas legendas para as pessoas com deficiência auditiva. Como fizeram isso? Eles contratarem pessoas que estão justamente nessa condição. Esses tratamentos à diversidade, na verdade, eles são associados a 3 paradigmas da diversidade. Como nós entendemos a diversidade? O primeiro paradigma, né, esses paradigmas foram propostos por Thomas e ele no final dos anos 90. O primeiro paradigma que eles propõem é o paradigma de discriminação e justiça, que é um paradigma moral. Né? A organização aqui vai entender que é prudente promover a responsabilidade social e a igualdade de chances de ascensão para todos os seus membros. Aspiramos ser iguais, ser todos iguais. Esse paradigma de discriminação e justiça, ele é mais associado ao primeiro tratamento de diversidade, que na verdade nós não somos diferentes, né? Porque, ou no mínimo, nós aspiramos ser todos iguais. Então, nós, de certa forma, negamos que há diferenças porque nós queremos, através daquilo que nós estamos propondo, através das caridades, né, que nós estamos trazendo, colocar aí a possibilidade da pessoa ser incluída, né? O segundo paradigma é o acesso e legitimidade, que é um paradigma legal. No Brasil, como também em outros países, nós temos aí as cotas. E como eu falei para vocês, as cotas são uma forma de ação afirmativa. Identificar que realmente nós temos pessoas que são diferentes e como nós fazemos então para que eles possam ter chances, oportunidades parecidas, nós colocamos aí uma cota nas organizações, por exemplo, de quantas pessoas com deficiência precisam ser contratadas. Nós colocamos uma cota para algum processo seletivo, né? Nós colocamos uma cota nas universidades para possibilitar, né, o ingresso, ou facilitar, na verdade, não, possibilitar, né, o ingresso, né, de uma pessoa negra, de uma pessoa indígena, né. O que acontece aqui é de que é como se fosse o mérito e a diversidade em um polo, né, oposto, né.
Então, se você, é meio que nós vamos dizer, se você quiser, você consegue, né? Então, associado à ação afirmativa. O terceiro paradigma, que é a aprendizagem e efetividade, é o paradigma da eficiência. Nós entendemos que a diversidade é um fator para o desempenho organizacional e que a diversidade é cada vez mais procurada pelas organizações, porque na verdade nós podemos aprender com a diversidade. Então, nós vamos falar que nós somos uma única equipe com as nossas diferenças e não apesar delas. Concluindo já, temos que pensar agora como que gerenciamos então diversidade dentro das organizações. Geralmente o que é feito é que nós fazemos primeiramente um diagnóstico, entendendo como que é a demografia, como que é a representação, né, de diversidades dentro de uma organização, competências, formação. Aí a partir disso nós conseguimos desenhar práticas e políticas para a valorização da diversidade nos diversos níveis, propor treinamento, com as pessoas a respeito de tratamento da diversidade, desenvolvimento, né, de inclusão. Dentro da parte de provisão, nós vamos já tratar da diversidade no ato de recrutar e selecionar. E na aplicação, em que nós vamos avaliar aí as tarefas, né, as capacidades de cada um. Na manutenção, quando nós falamos sobre compensação e benefícios, no desenvolvimento, em que nós vamos aprender, mais uma vez, a lidar, né, com a diversidade, e em um monitoramento contínuo, controlando, né, como que isso se dá dentro das organizações. Como que nós avaliamos isso, então? Nós vamos avaliar diversidades nas identidades culturais e como que isso afeta o funcionamento do grupo de trabalho. Para identificar as diversidades nas identidades culturais, nós fazemos o diagnóstico e também verificamos, talvez, práticas e políticas que já estejam existentes. Nessa relação entre diversidade e funcionamento, o que vai impactar são os resultados dos grupos que podem ser intermediários, né? não finais. Então, vamos verificar como que são as relações dentro do grupo. Como que esse grupo gerencia conflitos, né? que surgem a partir da diversidade. Em que grau as pessoas aqui são valorizadas, respeitadas, o quanto que nós atribuímos aqui dentro do grupo valor, né, às identidades culturais diversas, e qual a perspectiva, né, desses grupos, desse grupo a respeito de diversidade. A perspectiva, ela talvez seria muito mais atitudinal, né? Mas, às vezes, nós podemos, né, através de experiências novas, né, reconstruir ou deconstruir, né, essa perspectiva, então fazer com que nós vamos efetivamente desenvolver uma organização que seja inclusiva, né, que trabalha com práticas inclusivas e que trabalha principalmente com o reconhecimento e com a aprendizagem, né, com as diferenças que ali existem. Eu espero que vocês gostarem dessa aula. É um tema, como já falei, né, para vocês, eu gosto muito. Então, se vocês quiserem também trabalhar mais ou ficarem interessados, fica aqui já meu convite, né, para um possível grupo de pesquisa, né? Esses grupos de pesquisa, as atividades de pesquisa nesse momento forem suspensos, né, por causa de que nós estamos à distância, mas se vocês tiverem interesse, já tem o projeto aí no Comitê de Ética e provavelmente em algum momento
aí quando nós voltamos presencialmente, vamos montar esse grupo de pesquisa. Então, se vocês tiverem interesse, me mandam um e-mail para que eu já possa fazer aí uma lista de pessoas que tenham interesse, tá bom? Um abraço e um bom dia para vocês.